Olá, continuando então, A Cruz de Morrigan, livro 1 da trilogia do Círculo, capítulo 3. Lilith. O nome trouxe a Cian lampejos de uma lembrança de uma centena de vidas passadas. Ele ainda podia vê-la, sentir seu cheiro, sentir aquela vibração repentina e horripilante no momento em que ela lhe tirou a vida. Ainda podia sentir o sangue dela e o que viera junto com ele, as trevas, o dom sombrio. Seu mundo mudara e ele recebera o privilégio, ou a maldição, de ficar observando outros mundos mudarem por incontáveis décadas. Não ficara sabendo que alguma coisa estava por vir? Por que outro motivo permanecer assentado, sozinho, aguardando no meio da noite? Que reviravolta sórdida do destino era aquela que enviara seu irmão, ou o irmão do homem que ele fora um dia, através do tempo, para tocar no nome dela? Pois bem, agora sou todo ouvidos. Deves voltar comigo, preparar-te para a batalha. Voltar? Para o século XII? Cian deu uma risada irônica ao se recostar na cadeira. Nada, eu te garanto, poderia me deixar tentado a fazer isso. Gosto das conveniências dessa época. A água corre quente aqui, Reut, assim como as mulheres. Não estou interessado nas suas políticas ou nas suas guerras, com certeza nem nos seus deuses. A batalha acontecerá, com ou sem ti, Cian. Sim, me parece perfeito. Nunca fugiste de uma batalha, nunca te escondeste de uma briga. Esconder não seria o termo que eu usaria, disse Cian tranquilamente. E os tempos mudam, acredite em mim. Se Lilith nos derrotar, tudo o que conheces será perdido, agora e para sempre. A humanidade deixará de existir. Cian inclinou a cabeça. Não sou humano. Esta é a tua resposta? Reut aproximou-se a passos largos. Ficarás parado, sem nada a fazer, enquanto ela sairá destruindo tudo? Ficarás apenas olhando, enquanto ela fará aos outros o que fez contigo? Enquanto matará tua mãe, tuas irmãs, ficarás apenas olhando quando ela transformar Nola no que és? Elas já estão todas mortas, há muito tempo. São pó. Já não havia visto seus túmulos. Não conseguira impedir-se de voltar ao passado e parar diante do túmulo delas, nem dos que vieram depois. Esqueceste de tudo que te ensinaram? Os tempos mudam, falaste. Isso é mais do que uma mudança. Eu poderia estar aqui agora se não fosse tempo sólido? O destino delas não está selado, nem o teu. Agora mesmo, nosso pai está morrendo, e ainda assim eu o deixei. Jamais o verei com vida novamente. Cian levantou-se devagar. Você não faz ideia de como ela é, do que é capaz. Ela já era velha, centenária quando me capturou. E está achando que vai detê-la com espadas e raios? É mais tolo do que eu me lembrava. Penso em detê-la contigo. Ajude-me. Se não pela humanidade, pelo menos por ti mesmo. Ou tu te unirias a ela? Se nada resta do meu irmão em ti, encerraremos essa conversa agora. Reut puxou a espada. Por um longo momento, Sam ficou analisando a lâmina. Depois, refletiu sobre a arma em sua mão e voltou com ela para o bolso. Guarda essa espada, pelo amor de Deus, Reut. Você não conseguia me vencer no corpo a corpo quando eu era vivo. Um sentimento de desafio e de pura irritação tomou conta dos olhos de Reut. Não te saíste muito bem na última vez em que lutamos. Isso é verdade. Levei semanas para me recuperar. Fiquei me escondendo nas grutas durante o dia, quase morto de fome. Acabei procurando por ela. Você sabe quem? Lilith, a que me criou. Até a noite, enquanto eu lutava para conseguir arrumar comida para sobreviver, e ela me abandonou. Portanto, tenho umas contas a ajustar com ela. Guarda a porra dessa espada, Reut.
Como Reut hesitou em fazê-lo, Cian simplesmente saltou. Num piscar de olhos, estava no alto, deslizando por cima da cabeça do irmão e aterrissando levemente atrás dele. Dando uma torcida pouco elaborada em seu pulso, desarmou-o. Reut virou-se lentamente, a ponta da espada encostada em seu pescoço. Muito bom, foi o que conseguiu dizer. Somos mais rápidos e mais fortes. Não temos a consciência para nos tolher. Somos impelidos a matar, a comer, a sobreviver. Então por que não estou morto? Cian encolheu os ombros. Vamos atribuir isso à curiosidade e um pouquinho aos velhos tempos. Ele atirou a espada para o outro lado da sala. Bem, vamos tomar um drink. Foi até um armário e o abriu. Pelo canto dos olhos, viu a espada voar pela sala e ir parar na mão do irmão. Muito bom para você também, disse despreocupado, e pegou uma garrafa de vinho. Você não pode me matar com ferro, mas pode, se tiver bastante sorte, arrancar alguma parte de mim que eu preferia manter. Não conseguimos regenerar nossos membros. Porei minhas armas de lado e tu farás o mesmo. Me parece justo. Cian tirou a arma do bolso e a colocou sobre a mesa. Embora um vampiro sempre tenha sua própria arma. Ele lhe ofereceu um rápido vislumbre de suas presas. Não há nada que possa ser feito com relação a isso. Serviu 2 taças, enquanto Reut colocava a espada e a adaga de lado. Sente-se e poderá me dizer por que eu deveria me envolver na salvação do mundo. Sou um homem muito ocupado, tenho vários negócios. Reut pegou a taça que lhe foi oferecida, analisou-a e cheirou-a. O que é isso? Um tinto italiano muito bom. Não tenho necessidade de te envenenar. Para provar o que dizia, bebeu da própria taça. Eu poderia quebrar o teu pescoço como se fosse um graveto. Sentou-se e esticou as pernas. Em seguida, acenou para Reut. Hoje em dia, poderíamos chamar o que estamos tendo aqui de uma reunião de negócios. E você está prestes a fazer a sua proposta. Portanto, passe-me todos os detalhes. Devemos unir forças, começando com um pequeno grupo, uma erudita e uma bruxa, aquele de múltiplas formas e um guerreiro. Este deve ser tu. Não, não sou nenhum guerreiro, sou um homem de negócios. Ele continuou ali, relaxado, dando um sorriso indolente para Reut. Então os deuses, como de costume, te deram muito pouco para trabalhar e uma tarefa completamente impossível de realizar. Com o seu grupo e qualquer um que seja tolo bastante para se unir a ele. Espera-se que você derrote um exército liderado por uma vampira poderosa, provavelmente um exército composto por soldados da mesma espécie que ela e outros tipos de demônios. Isso se ela se der ao trabalho de convocá-los. Caso contrário, o mundo estará destruído. Os mundos, corrigiu Reut. Há mais de um. Tem razão. Cian tomou um gole de vinho e refletiu. Encontrava-se praticamente sem desafios na pessoa que era agora. Isso, pelo menos, seria interessante. E qual, segundo os deuses, é a minha parte nisso? Deves vir comigo, ensinar-me tudo o que podes sobre a espécie dela e como destruí-la. Quais as fraquezas deles? Quais os poderes? Que armas e magia funcionarão contra eles? Temos até o Samhain para dominar esse assunto e reunir o primeiro círculo. Tanto tempo assim? O sarcasmo corria em bicas. E o que eu ganharia com isso? Sou um homem rico, com muitos interesses para proteger aqui e agora. E por acaso ela permitiria que mantivesse tua riqueza, teus interesses, caso ela ganhasse? Cian enrugou os lábios. Este era um ponto em que pensar. Possivelmente não. Porém, é mais do que provável que, se eu te ajudar, coloque em risco tudo isso e mais, a minha existência. Quando se é jovem como você, sou o mais velho. Não nos últimos 900 anos. Em todo caso, quando se é jovem, tem-se o costume de acreditar que se viverá para sempre e corre-se todos os tipos de riscos idiotas. No entanto, quando já se viveu tanto quanto eu, toma-se mais cuidado. Porque a existência é imperativa. Fui programado para sobreviver, Reut. Humanos e vampiros têm isso em comum. Sobrevives aqui?
Sozinho e no escuro, nesta casinha? Isso não é uma casa, disse Cian desatento. É um escritório, um lugar de negócios. Tenho muitas casas, se quiser saber. E isso também é sobrevivência. Há impostos, registros fiscais e muitas formas de evitar a ambos. Como a maioria das criaturas da minha espécie, raramente fico muito tempo no mesmo lugar. Somos nômades por natureza e por necessidade. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Havia muito pouco que pudesse falar sobre o que era agora. Esta era sua escolha. Esta era a vida que ele havia construído. Reut, já vi muitas guerras. Inúmeras guerras. Guerras que você nem poderia imaginar. Ninguém as vence. Se for isso, morrerá. Ou será transmutado. Para Lilith seria uma honra transmutar um feiticeiro com seus poderes. Achas que temos opção? Ah, sim, ele se recostou novamente. Sempre há uma opção. Fiz muitas ao longo de minhas vidas. Cian fechou os olhos, balançando vagarosamente o vinho. Alguma coisa está para acontecer. Tem havido rumores no mundo logo abaixo deste, nas trevas. E se for o que você está me dizendo, então é mais sério do que eu pensava. Eu deveria ter prestado mais atenção. Via de regra, não me relaciono com vampiros. Surpreso, pois Cian sempre fora muito sociável, Reut franziu o senho. Por que não? Porque, via de regra, eles são mentirosos e assassinos e atraem muita atenção para si. E os humanos que se relacionam com eles, normalmente, ou são malucos ou estão perdidos. Pago meus impostos, cumpro com todas as minhas obrigações e levo uma vida discreta. E a cada década, mais ou menos, eu me mudo, troco de nome e sumo do alcance do radar. Não estou entendendo metade do que estás dizendo. Não queira nem saber, respondeu Cian. Ela vai ferrar com todos. Os massacres sempre fazem isso. E os demônios que acham que querem destruir o mundo são ridículos de tão cego. Temos que morar nele, não temos? Cian ficou em silêncio. Podia se concentrar e ouvir cada batimento cardíaco do irmão. Ouvir o chiado elétrico quase inaudível do controle da temperatura na sala. O zumbido da luminária sobre sua escrivaninha ecoando pela sala. Ou podia bloqueá-los, como fazia na maioria das vezes com os ruídos de fundo. Com o tempo, aprendera a fazer e a não fazer muitas coisas. Uma opção, pensou novamente. Bem, e por que não? Isso tem a ver com sangue, disse Cian, mantendo os olhos fechados. Acima de qualquer outra coisa tem a ver com sangue. Nós dois precisamos disso para viver, a sua espécie e a minha. É o que sacrificamos pelos deuses que você idolatra, pelos países, pelas mulheres, e o que derramamos pelas mesmas razões. Minha espécie não se preocupa com motivos. Em seguida, abriu os olhos e mostrou a Reut como eles podiam ficar vermelhos. Nós simplesmente o bebemos, temos sede dele e desejamos desesperadamente. Sem sangue, deixamos de existir. Faz parte da nossa natureza caçar, matar e comer. Alguns de nós apreciam o sangue mais do que outros, assim como os humanos. Alguns de nós gostam de causar dor, despertar medo, atormentar, torturar nossa presa, exatamente como os humanos. Mas não somos todos farinha do mesmo saco, Reut. Vós assassinais. Quando vocês caçam o cervo na floresta e lhe tiram a vida, isso é assassinato? Vocês não são mais do que servos para nós. E sim, geralmente menos do que isso. Vi tua morte. Aquele tombo do penhasco não foi. Não, vi quando ela te matou. De início achei que era um sonho. Eu te vi saindo da taberna, entrando na carruagem dela e copulando com ela à medida que a carruagem saía do vilarejo. Vi os olhos dela mudando e a forma como as presas brilharam no escuro antes de ela cravá-las em teu pescoço. Vi o teu rosto, a dor, o choque, o tesão, concluiu Cian, o êxtase. É um momento de muita intensidade. Tentaste lutar, mas ela era um animal em cima de ti, e eu achei que tu tinhas morrido. Mas não tinhas, não exatamente. Não. Para se alimentar, o vampiro simplesmente chupa todo o sangue da presa, se assim preferir.
Mas, para transmutar um humano, este humano terá que beber o sangue de seu criador. Ela cortou o próprio seio e pressionou a tua boca contra ele. Ainda assim, tu tentaste lutar, até que começaste a sugá-la como se fosse um bebê. A atração é violenta, assim como um instinto de sobrevivência. Era beber ou morrer. Quando terminaste, ela te jogou na estrada. Te deixou lá. Fui eu que te encontrei. Hoyt tomou um gole do vinho quando seu estômago tremeu. Foi lá que eu te encontrei, coberto de sangue e de lama. E é isso que fazes para sobreviver? Concedemos mais respeito a um servo. Vai querer me ensinar? Cian começou a falar, quando se levantou para buscar a garrafa. Ou aprender? Preciso aprender. Alguns caçam em grupos, outros sozinhos. Quando despertamos, estamos mais vulneráveis. Desde o primeiro momento, quando acordamos no túmulo e ao anoitecer, se tivermos dormido durante o dia. Somos criaturas da noite. O sol é a morte. Vós queimas no sol. Estou vendo que você já sabe algumas coisas. Eu vi. Eles foram atrás de mim quando eu estava indo para casa, na forma de lobos. Somente vampiros com certa idade e poder, ou aqueles sob proteção de um progenitor poderoso, podem mudar de forma. A maioria tem que se contentar com a forma que tinha quando morreu. No entanto, nós não envelhecemos. Fisicamente, um belo bônus. Tu pareces ter envelhecido, respondeu Rod. Ou talvez não. Creio que tenha mais a ver com a roupagem que estás vestindo, ou com os cabelos. Estás te movendo de forma diferente também. Não sou mais o que era, e é bom você se lembrar disso. Nossos sentidos são mais aguçados e ficam mais aguçados ainda conforme vamos vivendo. O fogo, assim como o sol, nos destrói. A água benta, se for abençoada com fé, nos queima, assim como o símbolo da cruz, se erguido com fé. Somos repelidos pelo símbolo. Cruzes, pensou Reut. Morrigan lhe dera cruzes. Parte do peso que sentia nos ombros cedeu. O metal é praticamente inócuo, continuou Cian, a não ser que consigam cortar nossa cabeça. Aí sim. Mas ao contrário, ele se levantou mais uma vez, aproximando-se e pegou a adaga de Reut. Arremessou-a para o alto, pegou-a com destreza pelo cabo e enfiou-a no peito. O sangue começou a escorrer por sua camisa branca e Reut correu para socorrê-lo. Esqueça o quanto dói. Fazendo uma careta, Cian arrancou a adaga do peito. Este é o preço por eu me exibir. Faça o mesmo com madeira e veramos pó. Mas é preciso perfurar o coração. O fim é agonizante, pelo menos assim me disseram. Ele pegou um lenço e limpou a lâmina. Em seguida, tirou a camisa. A ferida já estava se fechando. Morremos uma vez e não seremos mortos com facilidade uma segunda. E lutaremos ferozmente contra qualquer um que tente. Lilith é a vampira mais velha que já conheci. Lutará com mais fúria do que qualquer um. Ele fez uma pausa, tomou um gole de vinho com uma expressão pensativa. Sua mãe, como a deixou? Com o coração partido. Eras o filho favorito dela. Reut mexeu os ombros quando Sião encarou. Nós dois sabemos disso. Ela me pediu para tentar, para encontrar uma forma. No primeiro momento, não consegui pensar em mais nada. Acredito que nem mesmo os seus poderes possam chegar perto de levantar os mortos, ou mortos-vivos. Fui ao teu túmulo naquela noite, pedir aos deuses para darem um pouco de paz ao coração dela. Encontrei-te, coberto de terra. Sair de dentro da cova é um trabalho sujo. Estavas devorando um coelho. De certo, o melhor que pude encontrar. Não posso dizer que me lembro. As primeiras horas depois do despertar são fragmentadas. Tudo o que se sente é fome. Fugiste de mim. Vi o que eras. Havia ouvido rumores de coisas assim antes. E tu fugiste. Fui ao despenhadeiro na noite em que te vi de novo, a pedido de nossa mãe. Ela me implorou para encontrar um meio de quebrar o feitiço. Isso não é um feitiço. Achei que tive esperança de que se destruísse a coisa que te criou, ou caso não conseguisse, eu mataria a criatura na qual tu havias te transformado.
E não fez nenhuma coisa nem outra, lembrou-lhe Cian. O que te serviu de amostra de contra o que vai lutar? Eu era um vampiro novato e mal sabia no que havia me tornado ou do que era capaz de fazer. Acredite em mim, ela terá companhias mais capazes do lado dela. E eu terei a tua ao meu lado? Você não tem a menor chance de vencer essa batalha. Tu me subestimas. Tenho mais do que chances. Não importa se 1 ano ou 1 milhão se passou. Ainda és meu irmão gêmeo, meu sangue. Tu me disseste. Tudo tem a ver com sangue. Cian desceu com o dedo pela taça. Irei com você. Em seguida, ergueu o dedo antes de Hoyt pudesse falar. Porque estou curioso e um pouco entediado. Estou há mais de 10 anos nesse lugar, portanto já está quase na hora de me mudar mesmo. Não te prometo nada e não dependa de mim, Hoyt. Vou satisfazer a mim mesmo primeiro. Não poderás caçar humanos. Já está dando ordens? Os lábios de Cian se curvaram um pouco, bem típico. Como eu disse, vou me satisfazer primeiro. Para o seu conhecimento, não me alimento de humanos há 800 anos. Melhor, 750 anos, já que tive algumas recaídas. Por quê? Para provar que eu podia resistir. É por... E porque é uma forma de sobreviver bem no mundo dos humanos e com as leis deles. Se os temos como presas, é possível olhar para eles como se fossem qualquer outra coisa além de comida. Fica estranho fazer negócios assim. E a morte costuma deixar rastros. O dia vai amanhecer. Distraído, Hoyt correu os olhos pela sala, desprovida de janelas. Como sabes? Eu sinto. E estou cansado de perguntas. Você terá que ficar comigo por enquanto. Não dá para te deixar andar sozinho pela cidade. Podemos não ser idênticos, mas você se parece muito comigo. E essas roupas têm que ir para o lixo. Queres que eu use o quê? Isso? Chamamos isso de calça, respondeu Cian, com certa ironia, caminhando pela sala na direção de um elevador particular. Mantenha um apartamento aqui, é mais fácil. Pegue as coisas de que precisa e iremos partir. Não viajo durante o dia e não recebo ordens. Eu dou as ordens agora. É o que eu tenho feito há algum tempo. Tenho várias coisas para checar antes de poder partir. Você precisa entrar aqui. O que é isso? Hoyt cutucou com seu bastão as paredes do elevador. É um meio de transporte, vai nos levar para cima, para o meu apartamento. Como? Por fim, Cian passou a mão pelos cabelos. Olha, tem alguns livros lá em cima e outras fontes de conhecimento. Você pode passar as próximas horas estudando a cultura do século XXI, a moda e a tecnologia. O que é tecnologia? Cian puxou o irmão para dentro e apertou o botão para o andar de cima. É outro Deus. Este mundo e esta época eram cheios de coisas maravilhosas. Hoyt gostaria de ter tempo para aprender tudo, absorver tudo. Não havia tochas para iluminar o quarto. No lugar delas, uma coisa que Cian chamara de eletricidade. A comida era guardada dentro de uma caixa da altura de um homem, que a deixava gelada e fresca. Havia também outra caixa que era usada para aquecê-la e cozinhá-la. A água descia de uma vara e caía dentro de uma tigela, de onde desaparecia. A casa onde Cian morava fora construída no alto da cidade. E que cidade! A ideia que Morrigan lhe dera não era nada em comparação ao que ele podia ver pela parede de vidro do alojamento de Cian. Hoyt achou que até mesmo os deuses ficariam atônicos com o tamanho e o alcance daquela Nova York. Sentiu vontade de espiar mais uma vez. Mancião o fez prometer que manteria as vidraças cobertas e que não se aventuraria a sair da casa. Apartamento, corrigiu Sr. Hoyt. Cian chamara aquilo de apartamento. Ele tinha livros, muitos livros, e uma caixa mágica que chamara de televisão. De fato, as imagens dentro dela eram inúmeras, imagens de pessoas e lugares, de coisas e animais. E embora tenha ficado apenas 1 hora brincando com ela, ficou cansado de uma falação constante. Então cercou-se de livros e leu. Leu até os olhos começarem a queimar e a cabeça ficar cheia demais para absorver mais palavras ou imagens. Caiu no sono, no que Cian chamava de sofá, cercado por livros.
Sonhou com a bruxa e a viu dentro de um círculo de luz. Nada usava a não ser um pingente. A pele dela cintilava, pálida como leite, sob a luz de velas. Sua beleza simplesmente resplandecia. Ela erguia uma bola de cristal com as duas mãos. Ele podia ouvir o sussurro de sua voz, mas não as palavras. Ainda assim, soube que se tratava de um feitiço. Sentiu seu poder, o poder dela através do sonho, e soube que ela o estava procurando. Mesmo em sonho, sentiu a força de uma atração e aquela mesma impaciência que sentira nela dentro de seu círculo em sua época. Pareceu-lhe por um instante que seus olhares se cruzavam em meio à névoa, e foi desejo que o invadiu, tanto quanto poder. Naquele mesmo instante, os lábios dela se elevaram nos cantos e se abriram, como se fosse falar com ele. Que diabos de roupas são essas? Ele acordou e se viu olhando para o rosto de um gigante. A criatura era tão alta quanto uma árvore, igualmente tão robusta. Tinha um rosto que até a própria mãe se assustaria, negro feito um tição, com uma cicatriz na face e cercado de tufos de cabelo. Um dos olhos era negro, o outro cinza. Ambos se semicerraram quando ele exibiu os dentes fortes e brancos. Você não é o Caim. Antes que Hoyt pudesse reagir, foi erguido pelo cangote e sacudido como um camundongo por um gato muito grande e muito feroz. Ponha-o no chão, King, antes que ele te transforme num homenzinho branco. Cian saiu do quarto, indo lentamente para a cozinha. Como é que ele está com a sua cara? Ele tem a dele, rebateu Cian. Não nos parecemos tanto assim, se você prestar bastante atenção. Ele era meu irmão. Sério? Puta que pariu! King soltou o Hoyt, sem cerimônia, de volta no sofá. E como é que ele veio parar aqui? Magia! Enquanto falava, Cian retirou um dos pacotes translúcidos de sangue de um cooler lacrado. Deuses e batalhas, fim do mundo, blá blá blá. King olhou para Hoyt com um sorriso arreganhado. Cacete! Sempre achei que metade dessa baboseira que você contava era só baboseira mesmo. Ele não é muito de conversa até fazer a refeição da noite, disse ele a Hoyt. Qual o teu nome, irmão? Sou Hoyt dos Maxiite. E não vais pôr as mãos em mim de novo. Isso é que é nome. Ele é da tua espécie? Hoyt e King perguntaram em uníssono. Cansado, Cian derramou o sangue num copo, longo e grosso, e o colocou no micro-ondas. Não para os dois. O King administra a minha boate, que fica lá embaixo. É um amigo. Hoyt torceu os lábios. Teu criado humano. Não sou criado de ninguém. Você andou lendo. Cian tirou o copo do micro-ondas e bebeu. Alguns vampiros com certa posição têm criados humanos. Eu prefiro ter funcionários. O Hoyt veio para me alistar no exército que espera reunir para lutar contra o grande mal. O imposto de renda? Num humor melhor, Cian riu. Hoyt pressentiu alguma coisa entre eles, algo que uma vez houvera entre ele próprio e o irmão. Quem dera. Não, eu te disse que tinha ouvido rumores. Ao que parece, por uma única razão. De acordo com a fofoca dos deuses, Lilith dos vampiros está reunindo seu próprio exército e planeja destruir a humanidade, dominar os mundos. Guerra, pragas, epidemias. Como podes ficar de pilhéria? Disse Hoyt, mal suprimindo a raiva. Jesus Cristo, Hoyt. Estamos falando sobre exército de vampiros e viagem no tempo. É claro que posso brincar com o assunto. Ao ir com você, é muito provável que eu morra. E para onde você vai? Cian encolheu os ombros para King. Acho que de volta ao meu passado, para atuar como conselheiro, pelo menos para dar um ar de seriedade por lá. Não sei se voltaremos no tempo, se avançaremos ou se iremos para o lado. Hoyt empurrou os livros pela mesa. Mas voltaremos para a Irlanda. De lá, eles nos dirão para onde ir. Tem cerveja? Perguntou King. Cian abriu a geladeira, pegou uma garrafa de harp e a atirou para ele. Então, quando partimos? King girou a tampa e tomou um grande gole. Você não vai. Eu já te disse que quando chegasse a minha hora de partir, eu te daria o controle da boate.
Parece que esta hora chegou. Tudo o que King fez foi se virar para Hoyt. Está reunindo um exército, general? Hoyt? Sim, estou. Acabou de conseguir seu primeiro recruta. Pode parar. Cian fez a volta pelo balcão que separava a sala da cozinha. Isso não é para você. Você não sabe nada do assunto. Sei sobre você, rebateu King. Sei que gosto de uma boa briga e já faz um tempão que não encaro uma. Você está falando de uma batalha especial, o bem contra o mal. Quero escolher logo o lado que eu vou ficar. Se ele é rei, por que receberia ordens tuas? Intrometeu-se Hoyt, e o gigante negro gargalhou com tanta vontade que precisou sentar-se no sofá. Boa! Uma lealdade equivocada pode vir a te matar. A escolha é minha, irmão. King inclinou a garrafa para Cian. Mais uma vez, um vínculo silencioso e forte surgiu entre eles, com um simples olhar. Não acho que minha lealdade seja equivocada. Hoyt, vá para outro lugar. Cian balançou o polegar na direção do quarto. Vá para lá. Quero ter uma palavrinha em particular com esse idiota. Ele se preocupava, refletiu Hoyt, enquanto obedecia. Cian se preocupava com aquele homem. Uma qualidade humana. Nada do que lhe indicara que vampiros pudessem ter sentimentos verdadeiros por humanos. Ele franziu o senho ao examinar o quarto. Onde estava o caixão? Os livros haviam dito que, durante o dia, os vampiros dormiam em um túmulo, dentro de um caixão. O que ele via ali era uma cama enorme, um coxim tão macio quanto nuvens, coberto por uma manta lisa. Ouviu as vozes elevadas do outro lado da porta, mas pôs-se a explorar o quarto do irmão. Roupas suficientes para 10 homens, concluiu, quando encontrou o armário. Bem, Cian sempre fora vaidoso, mas nenhum espelho. Os livros também diziam que os vampiros não tinham sua imagem refletida em espelhos. Ele entrou no banheiro e seu queixo caiu. O banheiro enorme que Cian lhe mostrava antes de se retirar fora surpreendente, mas nada em comparação àquele. A banheira dava para 6 pessoas e tinha também um box alto com vidros verdes claros. As paredes eram de mármore, assim como o chão. Fascinado, ele entrou no box. Começou a brincar com os botões prateados que saltavam do mármore e, assustado, soltou um grito esganiçado quando um jato de água fria jorrou de vários tubinhos com a ponta achatada. Por aqui costumamos tirar a roupa antes de tomar banho. Cian entrou, fechou a torneira com um movimento violento do pulso e respirou pelo nariz. Pensando bem, vestido ou não, você, como certeza, precisa de um banho. Está fedendo para burro. Limpe-se, ordenou ele. Vista as roupas que coloquei em cima da cama. Vou trabalhar. E foi embora, deixando o irmão se atrapalhar sozinho. Hoyt descobriu, após algum tempo e arrepios de frio, que a temperatura da água poderia ser ajustada. Queimou-se na água fervente. Congelou, mas acabou encontrando o meio-termo ideal. O irmão devia estar falando a pura verdade quando lhe contou sobre sua riqueza, pois ali o luxo era incalculável. O perfume do sabonete parecia um pouco feminino, mas fora isso, mais nada. Hoyt aproveitou ao máximo seu primeiro banho no século XX um e imaginou se conseguiria encontrar uma forma de duplicá-lo, por ciência ou magia, quando voltasse para casa. As toalhas penduradas ali perto eram tão macias quanto a cama. Ele se sentiu fútil usando uma delas para secar a pele. Não dera a mínima para as roupas, mas as suas estavam encharcadas. Refletiu com cautela sobre sair e pegar a túnica extra que trouxera dentro de seu alforje, mas pareceu-lhe melhor seguir o conselho de Cian sobre o que vestir. Demorou 2 vezes mais tempo para se vestir do que levaria normalmente. Os fechos esquisitos quase venceram. Os sapatos não tinham tiras, simplesmente deslizavam pelo pé. Foi forçado a admitir que eram bem confortáveis, mas desejou que houvesse a droga de um espelho onde pudesse se ver. Saiu do quarto e parou subitamente. O rei negro ainda estava no sofá bebendo da garrafa. Isto é que é um avanço, observou King. Talvez até consiga passar, se manter a boca fechada. O que é esse fecho aqui? É um zíper. Ah, é melhor mantê-lo fechado, meu chapa. Ele se levantou. Caim desceu para a boate. O sol já se pôs. Ele me deu um chute no traseiro. Estás machucado?
Tem um unguento comigo. Não, merda. Ele me demitiu. Mas vai pensar melhor. Ele vai, eu vou. E ele não precisa gostar da ideia. Ele acha que iremos todos morrer. Ele tem razão, mais cedo ou mais tarde. Você já viu o que um vampiro pode fazer com um homem? Vi o que um deles fez com meu irmão. Os olhos esquisitos de King ficaram sombrios. É, tem razão. Bem, é isso aí. Não consigo me imaginar parando, esperando que um deles venha fazer o mesmo comigo. Ele tem razão. Tem corrido uns boatos por aí. Vai rolar uma batalha e eu estarei nela. Um gigante em forma de homem, pensou Hoyt, com uma cara de meter medo e uma força descomunal. És um guerreiro. Pode apostar. Vou chutar o traseiro de qualquer vampiro que aparecer. Pode acreditar em mim. Mas não esta noite, porque a gente não dá um pulo lá embaixo para ver o que está rolando. Isso vai deixar ele puto. Lá no... Como o Cian havia mesmo chamado o local? Na boate dele? É isso aí. O nome dela é Eternity. Acho que ele saca um pouco do assunto. Capítulo 4. Iria encontrá-lo. Se um homem era capaz de arrastá-la para seus sonhos, instigá-la e ter experiências fora do corpo e assombrar seus pensamentos sem cerimônia, ela iria segui-lo e descobrir por quê. Há dias sentia-se como se estivesse de pé, à beira de um rochedo alto e perigoso. De um lado havia algo lindo e reluzente, do outro um vazio frio e aterrorizante. Mas o rochedo por si só, embora um pouco perigoso, era a parte conhecida. O que quer que estivesse se formando dentro dela, ela sabia que aquele homem era parte integrante disso. Não parte desta época, nem deste lugar. Os homens simplesmente não andavam por aí, no lombo de um cavalo, usando capas e túnicas em plena Nova York do século XXI. Mas ele era real, de carne e osso, e tão real quanto ela. Tivera o sangue dele em suas mãos, não tivera? Refrescara sua pele e o observara dormir até cessar a febre. Seu rosto, pensou ela, lhe parecera tão familiar, como alguém de quem se lembrasse ou que tivesse visto de relance em seus sonhos. Belo, até mesmo em dor, pensou, enquanto fazia um esboço de seu rosto. Esbelto e anguloso, aristocrático, nariz comprido e estreito, boca bem delineada, maçãs do rosto proeminentes e coradas. A imagem dele surgiu fiel sobre a página enquanto ela desenhava, primeiro com os traços brutos, depois com detalhes mais elaborados. Tinha os olhos fundos, lembrava-se, de um azul vibrante e intenso, sobre sobrancelhas grossas que quase formavam um arco perfeito, e o contraste daqueles cabelos negros naquelas sobrancelhas escuras e daqueles olhos azuis selváticos contra a sua pele apenas lhe conferia mais expressão. Sim, pensou, podia vê-lo, podia desenhá-lo, mas só quando o encontrasse saberia se deveria pular daquele rochedo ou recuar. Glina Ward era uma mulher que gostava de saber. Sabia como era o rosto dele, conhecia a forma e o toque de seu corpo, até mesmo o som de sua voz. Sabia, sem sombra de dúvida, que ele tinha poderes e acreditava que tivesse respostas também. O que quer que estivesse se aproximando, e todos os presságios a avisaram de que seria algo sério, ele era parte integrante desse processo. E ela teria uma parte também. Soubera quase desde a primeira vez que abrira os olhos que teria uma parte naquela história. Tinha a sensação de que estava para desempenhar o papel de toda a sua vida. E o bonitão ferido, cercado por nuvens de magia e problemas, estava fadado a participar como coadjuvante. Ele falara gaélico irlandês. Ela conhecia um pouco da língua, pois a usava ocasionalmente em feitiços. Podia até ler um pouco se fosse um texto bem simplificado. No entanto, por mais estranho que parecesse, não apenas entendera tudo o que ele dissera no sonho, ou experiência, visão, ou o que quer que fosse, como fora capaz de falar como uma nativa. Portanto, o sonho se passara em algum lugar do passado. O bom e velho passado, concluiu ela, e possivelmente em algum lugar da Irlanda. Incitara visões em bolas de cristal e lançara feitiços localizadores, usando a atadura ensanguentada que trouxera daquela visita estranha e intensa.
aonde quer que tivesse ido. O sangue dele, junto com o seu talento pessoal, o levariam até ele. Sua expectativa era de que isso demandaria muito trabalho e esforço, e ainda seria duplicado por conta de todo o trabalho e esforço necessários para se autotransportar, ou pelo menos sua essência, para a época e o lugar dele. Estava preparada para fazer exatamente isso agora, ou pelo menos tentar. Sentou-se dentro de seu círculo, as velas acesas, as ervas flutuando na água dentro da tigela. Mais uma vez procurou por ele, fixando-se no esboço de seu rosto e segurando o pedaço de pano que trouxera consigo. Procuro o homem que tem esse rosto. Busco seu tempo, sua casa, seu posto. O sangue dele tenho em minha mão, e com seu poder peço então. Procure-o, encontre-o, mostre-o a mim. É o desejo, é o que desejo, que seja assim. Em sua mente ela ouviu. Tinha a testa franzida enquanto se afundava nos livros, prestando atenção. Glina recuou, viu a sala, um apartamento. Uma luz fraca descia e enviesada sobre seu rosto e suas mãos. Onde você está? Perguntou suavemente. Mostre-me. E ela viu o prédio, a rua. A empolgação de seu sucesso misturou-se com uma grande perplexidade. A última coisa que esperava descobrir é que ele estava em Nova York, a uns 70 quarteirões dali, e no tempo presente. As parcas pareciam estar morrendo de pressa para ver as coisas começarem a acontecer, concluiu Glina. Quem seria ela para questioná-las? Fechou o círculo, guardou os instrumentos e enfiou o esboço dentro de uma gaveta da cômoda. Em seguida, foi vestir-se, pensando um pouco sobre o que escolher. O que exatamente uma mulher deveria vestir quando fosse ao encontro de seu destino? Algo chique? Discreto? Estilo executivo? Alguma roupa exótica? Por fim, decidiu-se por um pretinho básico que achou que daria conta do recado. Foi de metrô para o subúrbio, com a mente livre de preocupações. Seu coração rufava, uma expectativa que vinha crescendo em seu interior nas últimas semanas. Isso, pensou ela, seria o passo seguinte para o que quer que estivesse por vir. E se fosse o que tivesse por vir, o que estivesse para acontecer, Glina queria estar receptiva. E então tomaria suas decisões. O vagão estava lotado, portanto ficou parada, agarrada ao gancho acima de sua cabeça, balançando levemente conforme o movimento do trem. Gostava do ritmo da cidade, de seu passo acelerado, de suas músicas ecléticas, de todos os sons e tons da cidade. Crescera em Nova York, mas não na metrópole. A cidadezinha ao norte do estado sempre lhe parecera muito limitada, muito apertada. Quisera mais, sempre. Mais cor, mais som, mais gente. Passar os últimos 4 dos seus 26 anos na cidade. E durante toda a sua vida explorar a sua arte. Alguma coisa se agitava agora em seu sangue, como se soubesse. Uma parte dela sabia que passara a vida inteira se preparando para essas próximas horas. Na estação seguinte, as pessoas entravam e saíam em fila. Glina deixou um som que elas produziam fluir por seu corpo, ao puxar pela cabeça a imagem do homem que buscava. Não o rosto de um mártir, pensou. Sentira muito poder nele para isso, e muitas preocupações também, e achara isso, admitia agora, uma combinação muito interessante. O poder do círculo que ele formara à sua volta fora muito forte, assim como fora o que quer que estivesse perseguindo. Eles também a perseguiam, em seus sonhos, aqueles lobos negros que não eram nem animais nem humanos, mas que tinham algo de horrível dos dois. Sem se dar conta, mexeu no pingente que trazia no pescoço. Bem, era forte também, sabia como se proteger. Ela se alimentará de ti. A voz soou como um silvo, movendo-se em ondas por sua nuca, gelando sua pele. Então aquilo que falou moveu-se, parecendo deslizar e flutuar em círculos à sua volta. E o frio que produziu fez a respiração que soprava por entre os lábios dela congelar o ar. Os outros passageiros continuaram sentados ou em pé, lendo ou conversando, inabalados, alheios ao que o que contorcia feito uma cobra por entre seus corpos. Tinha os olhos vermelhos,
e os caninos longos e pontiagudos estavam manchados de sangue que escorria de forma obscena por sua boca. O coração de Glina apertou-se como um punho cerrado dentro do peito e começou a bater contra as costelas. Tinha forma humana e, pior ainda, usava um terno executivo. Listras azuis, percebeu vagamente, camisa branca bem passada e gravata estampada com círculos coloridos. Vivemos por toda a eternidade. A criatura bateu com a mão ensanguentada na face de uma mulher que lia um romance em brochura. Mesmo enquanto o vermelho manchava sua pele, a mulher virou a página e continuou a ler. Iremos arrebanhar todos vós como gados, montá-los como se fossem cavalos, prendê-los como se fossem ratos. Vossos poderes são fracos e patéticos. Quando tivermos acabado convosco, dançaremos sobre vossos ossos. Então, por que você está com medo? A criatura franziu os lábios num rosnado e saltou. Glina suprimiu um berro, tombou para trás. Quando o trem acelerou por um túnel, a criatura desapareceu. Tenha cuidado, senhora. Ela recebeu uma cotovelada impaciente e um resmungo de um homem sobre o qual caíra. Desculpe. Ela se agarrou mais uma vez ao gancho, com a mão molhada de suor. Ainda podia sentir o cheiro do sangue, enquanto o trem percorria os últimos quarteirões do subúrbio. Pela primeira vez na vida, Glina soube o que era sentir medo do escuro, das ruas, dos passantes. Precisou se controlar para não sair correndo quando o trem parou. Precisou suprimir o ímpeto de sair empurrando as pessoas, abrindo caminho e correr pela plataforma rumo às escadas que levavam à superfície. Caminhava rapidamente e, mesmo com os ruídos da cidade, ouvia o bater ligeiro dos saltos na calçada e o assovio temeroso da própria respiração. Uma fila fazia volta na porta da estrada da boate chamada Eternity. Casais e solteiros estavam amontoados na esperança de receberem um sinal para entrar. Em vez de esperar, ela se aproximou do porteiro. Ofereceu-lhe um sorriso, lançou um breve feitiço. Ele a deixou passar, sem checar a lista de reservas ou a identidade dela. Lá dentro havia música, uma luz azul e a pulsação da agitação. Pela primeira vez, a aglomeração de pessoas, a vibração e a batida não a impressionaram. Rostos demais, pensou ela. Batimentos cardíacos demais. Queria apenas um, e a possibilidade de encontrá-lo entre outros tantos. De repente, pareceu-lhe impossível. Cada empurrão e cada solavanco que levava ao entrar na boate faziam-na balançar e sentir-se envergonhada do próprio medo. Não era indefesa, não era fraca, mas sentia-se as duas coisas agora. A criatura no metrô fora o pior dos seus pesadelos, e tal pesadelo fora enviado até ela, para ela. A criatura sentira o seu medo, refletiu agora, e brincara com ele. Provocara até seus joelhos ficarem bambos e os gritos não proferidos cortarem sua mente feito lâminas. Ficara chocada demais, assustada demais para lançar mão da única arma que tinha, a magia. Agora, a raiva começava a crescer em meio ao terror que sentia. Dissera a si mesmo que era uma investigadora, uma mulher que corria riscos, que valorizava o conhecimento. Uma mulher com defesas e habilidades que a maioria das pessoas nem sequer podia conceber. Ainda assim, lá estava ela, tremendo de medo diante do primeiro sinal real de perigo. Alongou a coluna, acalmou a respiração e foi direto para o grande bar circular. A meio caminho da extensão prateada do chão, ela o viu. A onda de alívio surgiu primeiro. Em seguida, o orgulho por ter se saído tão bem e com tanta rapidez nessa primeira tarefa. Um arrepio de interesse lhe percorreu o corpo quando se virou na direção dele. O cara fizera uma produção e tanto. Em vez de desgrenhados, os cabelos estavam arrumados com planejada negligência, negros, brilhantes e mais curtos do que aquele primeiro encontro. Também estivera ferido, perturbado e numa enrascada tremenda. Vestia preto, o que lhe caía bem, assim como também lhe caía bem aquele olhar atento e ligeiramente irritado em seus olhos brilhantes. Com grande parte de sua confiança restabelecida, ela sorriu e se pôs em seu caminho. Tenho-te procurado. Cian parou. Estava acostumado às mulheres se aproximarem dele. Não que pudesse extrair alguma diversão nisso, principalmente quando a mulher era tão excepcional quanto aquela. Viu uma faísca de luz em seus olhos verdes esmeralda
e um vestígio galante de satisfação. Tinha os lábios cheios, sensuais e curvos, e a voz baixa e rouca. Seu corpo era bonito e estava acomodado num vestidinho preto, que mostrava uma boa parcela de sua pele leitosa e tônus muscular bem trabalhado. Poderia se divertir com ela por alguns instantes, não fosse o pingente que estava usando. Bruxas. Ou pior, aquelas que brincavam de bruxaria podiam significar encrenca. Muito me agrada ser procurado por mulheres lindas quando tenho tempo para ser encontrado. Ele teria deixado por aí e seguido em frente, mas ela lhe tocou o braço. Cian sentiu alguma coisa, e ao que parece ela também, pois franziu os olhos e o sorriso desapareceu. Você não é ele, apenas parece com ele. Ela lhe apertou o braço e Cian sentiu seu poder fluir. Mas isso também não é verdade. Droga! Ela deixou cair a mão, jogou os cabelos para trás. Eu deveria saber que não seria tão fácil. Desta vez, foi ele quem a pegou pelo braço. Vamos te arrumar uma mesa. Num canto escuro e quieto, pensou Cian, até que descobrisse quem ou o que ela era. Preciso de informações. Tenho que encontrar uma pessoa. Você precisa de uma bebida, disse Cian, sendo agradável e conduzindo-a rapidamente pela multidão. Escuta aqui. Posso pegar a minha própria bebida se eu quiser beber. Glina pensou em fazer um escândalo, mas chegou à conclusão de que isso apenas a poria para fora. Pensou em usar um pouco de feitiço, mas sabia por experiência própria que depender de magia para cada momento de irritação significava problema. Correu os olhos pelo lugar, analisando a situação. A boate estava lotada em todos os níveis. O som vibrava com a batida forte de baixo, enquanto uma cantora ronronava a letra de uma música numa voz felina e sensual. Um lugar bem público, movimentado, concluiu ela, com muita luz cromática e azul atribuindo um brilho de classe ao sexo. O que aquele homem podia fazer com ela em tais circunstâncias? Estou procurando uma pessoa. Sociável, disse a si mesma. Seja sociável e simpática. Achei que você era ele. A luz aqui não é das melhores, mas vocês são tão parecidos a ponto de poderem ser irmãos. É muito importante que eu o encontre. Qual o nome dele? Talvez eu possa ajudar. Não sei, e o fato de não saber fez com que ela se sentisse uma tola. Tudo bem, sei o que isso está parecendo, mas fui informada de que ele estaria aqui. Acho que ele está em apuros. Se você pelo menos pudesse. Ela começou a empurrar a mão dele e achou-a dura como pedra. O que aquele homem poderia fazer com ela em tais circunstâncias? Pensou mais uma vez. Praticamente qualquer coisa. Sentindo um novo tremor de pânico na garganta, fechou os olhos e lançou mão de energia. A mão dele cedeu um pouco, em contato com o seu braço, e em seguida aumentou a pressão. Então você existe mesmo, Cian murmurou e voltou os olhos para ela, olhos tão gelados quanto seu toque. Acho que vamos tomar esse drink lá em cima. Não vou a lugar nenhum com você. Algo muito parecido com o medo que sentia no metrô percorreu-lhe o corpo. Isso foi em baixa voltagem. Você não iria gostar se eu aumentasse a energia. Pode acreditar em mim. E você pode acreditar, a voz dele saiu sedosa, que não iria gostar de encher meu saco. Ele a empurrou para trás da curva da escada em espiral. Glina firmou os pés, preparando-se para se defender de todas as formas possíveis. Fincou o salto-agulha de 10 centímetros no peito do pé dele e deu-lhe um soco no queixo. Em vez de gastar energia dando um grito, começou a lançar um encanto. Sua respiração chiou quando ele a ergueu do chão, como se ela não tivesse peso. Sua única satisfação veio do fato de que, dali a 30 segundos, quando terminasse o encanto, ele cairia sentado no chão. No entanto, isso não a fez desistir de lutar. Levantou os cotovelos, os pés e inspirou fundo para finalmente acrescentar um berro. Então, as portas do que viu ser um elevador particular se abriram rapidamente. Lá estava ele, em carne e osso, e tão parecido com um homem que no momento a carregava no ombro que ela chegou à conclusão de que poderia odiá-lo também. Me ponha no chão, seu filho da puta, ou vou transformar esta boate numa cratera lunar.
Quando as portas da caixa transportadora se abriram, Hoyt foi assaltado por barulhos, cheiros e luzes. Juntos, eles se chocaram contra seu corpo, atordoando seus sentidos. Com os olhos ofuscados pela luz, viu o irmão, segurando nos braços uma mulher que se debatia. A sua mulher, percebeu ele, com outro sobressalto. A bruxa de seu sonho estava seminua e fazendo uso de uma linguagem que ele raramente ouvira, nem mesmo nas tabernas mais sórdidas. É assim que você retribui alguém que pode ter te ajudado? Ela afastou os cabelos e voltou os olhos verdes e vibrantes para ele. Desviou-os, examinando King de alto a baixo, e bufou. Pode vir, mandou ela. Posso dar conta dos 3. Por ainda se encontrar sobre o ombro de Cian, como se fosse um saco de batatas, Hoyt não entendeu muito bem como ela pretendia cumprir sua ameaça, mas as bruxas eram traiçoeiras. Então existes de verdade, afirmou ele com gentileza. Tu me seguiste? Não se iluda, seu babaca. Cian a mudou de posição sem esforço. É sua? Perguntou a Hoyt. Eu não ousaria dizer que sim. Se vira. Cian a pôs de volta no chão. Segurou o pulso que ela mirara para seu rosto antes que ele alcançasse o alvo. Faça o que tem que fazer, disse a ela. E em silêncio, depois deu fora. Peguem leve com a mágica, os 2. King retirou-se. Após dar um sorriso e o encolher de ombros, King o seguiu. Glina alisou o vestido e balançou os cabelos nas costas. Que diabos há de errado com você? Minhas costelas ainda doem um pouco, mas estou quase curado. Obrigada por tua ajuda. Glina ficou olhando para ele e bufou. Vou te contar como é que as coisas vão rolar. Nós vamos nos sentar aqui e você vai me pagar um drink. Estou precisando beber. Não tenho nenhum trocado nessas calças. Típico. Eu pago. Ela engatou o braço no dele, para se certificar de que não o perderia de novo, e começou a serpentear pela multidão. Meu irmão te machucou? O quê? Ele precisava gritar. Como era possível conversar com tanto barulho? Havia gente demais naquele lugar. Seria algum tipo de festival? Havia mulheres se contorcendo no que parecia ser algum tipo de ritual dançante e vestindo até mesmo do que a bruxa. Outras estavam sentadas a mesas prateadas e, observadas ou ignoradas, bebiam de canecas de chope e taças. A música, achou ele, vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Perguntei se meu irmão te machucou. Irmão? Faz sentido. Em linhas gerais, ele feriu o meu orgulho. Glina escolheu as escadas, subindo para onde o barulho não era tão ensurdecedor. Ainda de braços dados com ele, olhou para a direita, para a esquerda e foi para um banco baixo, onde uma vela tremulava sobre a mesa. Havia 5 pessoas em torno da mesa e todas pareciam estar falando ao mesmo tempo. Ela sorriu para as pessoas e Hoyt sentiu a vibração de seu poder. Olá, vocês precisam muito ir para casa agora, não é mesmo? Eles se levantaram, ainda conversando, e deixaram a mesa cheia daqueles recipientes translúcidos, alguns praticamente intocados. Sinto muito por ter encurtado a noite deles, mas acho que isso tem prioridade. Não quer se sentar? Ela se sentou e esticou as pernas longas e nuas. Deus do céu, que noite! Balançou uma das mãos no ar e mexeu no pingente com a outra, enquanto analisava o rosto dele. Você está melhor do que naquela vez. Está curado? Praticamente. De onde és? Direto ao assunto. Ela olhou para a garçonete que apareceu para limpar a mesa. Vou querer um martini com vodka, sem gelo, 2 azeitonas. Super seco. Ergueu uma sobrancelha para Hoyt. Como ele ainda não disse nada, fez um sinal com os dedos para pedir 2 drinks. Ao se inclinar para ele, enfiou o dedo atrás da orelha. Moedas de prata com desenhos de nó celta pendiam de suas orelhas. Sonhei com você antes daquela noite. Acho que 2 vezes, começou ela. Tento prestar atenção aos meus sonhos, mas nunca consigo guardá-los na memória. Até este último. Acho que no primeiro você estava num cemitério e sofria. Fiquei com o coração partido.
Lembro de ter me sentido assim. Estranho, lembro com mais clareza agora. Da outra vez que sonhei com você, eu te vi num rochedo à beira-mar. Vi uma mulher também, que não era humana. Mesmo no sonho tive medo dela. E você também. Ela se recostou no banco. Tremeu. Ah, sim, me lembro agora. Lembro que fiquei apavorada e que caía uma tempestade. E você atacou. Eu empurrei, lembro, que empurrei o que tinha para você, para tentar te ajudar. Eu sabia que estava errada, terrivelmente errada. Havia relâmpagos e gritos. Glina estava desesperada por seu drink. Aí eu acordei, e por um instante o medo acordou comigo. Depois sumiu tudo. Como ele ainda permanecia calado, ela respirou fundo. Está bem. Vamos nos limitar a mim por enquanto. Usei o meu espelho localizador, minha bola de cristal, mas não consegui ver claramente, só em sonho. Você me levou àquele lugar na floresta, para dentro do círculo. Ou alguma coisa me levou para lá. Por quê? Não foi trabalho meu. Nem meu. Ela tamborilou com as unhas tão vermelhas quanto seus lábios na mesa. Você tem nome, bonitão? Hoyt. Hoyt Maxianoid. O sorriso transformou o rosto dela em algo capaz de tudo, exceto de impedir o coração dele de bater. Você não é das redondezas, é? Não. É da Irlanda, posso perceber. E no sonho nós falamos gaélico, que eu não falo, não mesmo. Mas acho que a questão vai além do onde. Tem também o quando, não é? Não tenha medo de me chocar. Estou imune a choques esta noite. Ele travou um debate interior. Aquela mulher lhe fora apresentada e entrara em seu círculo. Nada que significasse perigo deveria ter sido capaz de ultrapassar seu anel protetor. Quando lhe disseram para procurar uma bruxa, ela não era nada, nada do que ele havia esperado. Ainda assim, ela deu seu jeito de curá-lo e ficou com ele enquanto os lobos cercavam seu círculo. Veio a ele agora, em busca de respostas e talvez de ajuda. Passei pelo baile dos deuses, quase 1000 anos atrás. Está bem, ela deu um assovio. Talvez eu não esteja completamente imune a choques. É muita coisa para acreditar sem provas, mas, com tudo que vem acontecendo, estou disposta a dar esse salto. Ela ergueu o copo que a garçonete deixou sobre a mesa e o tomou numa golada só. Ainda mais com isso para amortecer a queda. Bota na conta, ok? Pediu a garçonete, tirando o cartão de crédito da bolsa. Alguma coisa está prestes a acontecer, disse ela, quando eles ficaram a sós novamente. Alguma coisa ruim, grandiosa, maligna. Não sabes? Não posso ver tudo, mas consigo sentir e sei que estamos juntos nessa. Não estou empolgada no momento. Ela bebeu mais um pouco. Não depois do que vi no metrô. Não entendi o que disseste. Alguma coisa muito ruim, dentro de um terno de grife, explicou ela. Esta coisa me disse que ela iria se alimentar de mim. Ela, acho que é a mulher no rochedo. Estou numa situação delicada e muito insegura. Estamos lidando com vampiros? O que é metrô? Glina pressionou os olhos com as mãos. Está bem, mais tarde vamos passar um tempo te colocando em dia com os eventos atuais. Meios de transporte de massa e coisas assim. Mas agora é preciso saber o que vou enfrentar. O que é esperado de mim. Não sei teu nome. Desculpe. É Glina. Glina Ward. Ela estendeu a mão. Após uma breve hesitação, ele a apertou. Muito prazer. Agora, que diabos está acontecendo? Ele se pôs a falar e ela continuou a beber. Em seguida, elevou a mão e engoliu em seco. Desculpe, você está me dizendo que o seu irmão, o cara que me trouxe à força para cá, é um vampiro? Ele não se alimenta de humanos. Ah, que ótimo, maravilha. Ponto para ele. Ele morreu há 970 e poucos anos e você veio para o aqui e agora, lá do passado, para encontrá-lo. Fui incumbido pelos deuses para reunir um exército e enfrentar e destruir o exército que a vampira Lilith está formando. Ai, meu Deus, vou precisar de outro drink. Ele ia oferecer o dele, mas ela o negou e fez um sinal para a garçonete. Não, fique com ele. Acho que você também vai precisar.
Ele deu um gole para experimentar e piscou rapidamente. Que mistura é essa? Martini com vodka. Era para você gostar de vodka, disse ela distraída. Acho que vem de batatas. Ela pediu mais um drink e alguns petiscos para amenizar a ação do álcool. Mais calma agora, ouviu todo o resto da história sem interromper. Eu sou a bruxa. Não era apenas beleza que havia ali, percebeu ele, nem apenas poder. Havia busca e intensidade. Alguns ele iria procurar, lembrou-se, da deusa lhe falando. Outros iriam encontrar por ele. Agora fora feito. Preciso acreditar que sim. Tu, meu irmão e eu iremos encontrar os outros e começar. Começar o quê? Treinamento de recruta? Por acaso você acha que eu me pareço com um soldado? Não, não pareces. Ela apoiou o queixo na mão. Gosto de ser bruxa e respeito o dom. Sei que há uma razão para ele correr no meu sangue, um propósito. Não esperava que fosse esse. Mas é, olhou para ele com toda atenção. Sei que é a primeira vez que sonhei com você foi o passo seguinte nessa direção. Estou apavorada, muito apavorada. Deixei minha família para vir para cá. Para isso, deixei-a somente com as cruzes de prata e a palavra de uma deusa de que eles ficariam protegidos. Não sabes o que é medo. Está bem. Ela estendeu a mão e pôs sobre a dele, num gesto de conforto que lhe pareceu ser inato. Está bem, repetiu ela. Você tem muita coisa em risco, mas eu também tenho família. Eles moram no norte do estado. Preciso me certificar de que estarão protegidos. Preciso ter certeza de que viverei para fazer o que é necessário. Ela sabe onde estou. Enviou aquela coisa para me assustar. Estou achando que está muito mais preparada do que nós. Estamos, então, preparados é que iremos ficar. Preciso saber do que tu és capaz. Você vai querer me testar? Escuta, Reut. Até agora, o seu exército é constituído por 3 pessoas. Você não vai querer me insultar. Somos 4 com o rei. Que rei? O gigante negro. E não gosto de trabalhar com bruxas. Sério? Destacou a palavra ao se inclinar para ele. Pois queimaram a sua raça numa fogueira tão grande quanto a minha. Somos primos próximos, Merlin, e você precisa de mim. Pode ser que sim, mas a deusa não disse que eu teria que gostar, disse? Preciso conhecer teus poderes e tuas fraquezas. Parece justo, concordou ela com um gesto de cabeça. E eu preciso conhecer os seus. Já sei que você não é capaz de curar um cavalo manco. Isso não é verdade. E desta vez sua voz denunciara que fora insultado. Acontece que eu estava ferido e incapaz de curar 2 costelas quebradas e um corte na palma da mão. Portanto, você não vai ficar encarregado de cuidar dos ferimentos, se e quando nós conseguirmos reunir esse exército. Serás bem-vinda ao posto, rebateu ele. E reunir o exército é o que iremos fazer, é o meu destino. Vamos esperar que seja o meu destino voltar inteira para casa. Ela assinou o recibo do cartão e pegou a bolsa. Para onde vais? Para casa, tenho muito o que fazer. Não é assim. Devemos ficar juntos agora. Ela te conhece, Glenoward. Conhece a todos nós. É mais seguro e mais poderoso ficarmos juntos. Pode ser, mas preciso de algumas coisas na minha casa. Tenho muito o que fazer. Eles são criaturas da noite. Vais esperar até o amanhecer. Já está dando ordens? Ela tentou reagir, mas a imagem que a cercou no metrô veio à mente com muita clareza. Ele a segurou pela mão, manteve-a em seu assento e sentiu suas emoções colidirem no calor que vibrou entre as palmas de suas mãos. Então para ti isso é um jogo? Não, estou apavorada. Poucos dias atrás eu estava simplesmente vivendo a minha vida, nas minhas condições. Agora estou sendo caçada e talvez tenha que lutar uma batalha apocalíptica. Quero ir para casa, preciso das minhas coisas, preciso pensar. É o medo que estás te deixando vulnerável e tola. Tuas coisas estarão lá de manhã, exatamente como estão agora. Ele estava certo, é claro. Além disso, ela não sabia se teria a bravata e a coragem de pôr os pés do lado de fora no meio da noite. E onde eu vou ficar até raiar o sol?
Meu irmão tem um apartamento lá em cima. Seu irmão, o vampiro. Ela se deixou cair contra o encosto da poltrona. Não é acolhedor? Ele não vai te fazer mal, tens minha palavra. Eu preferia ter a palavra dele, se você não se importar. E se ele tentar... Ela manteve a palma da mão virada para cima e se concentrou nela. Uma pequena bola de fogo ardeu logo acima dela. Se os livros e os filmes estiverem certos, a espécie dele não se dá bem com fogo. Se ele tentar qualquer coisa contra mim, porei fogo nele e seu exército vai cair para um. Hoyt pôs simplesmente a mão dele por cima da dela, e a chama se transformou em uma bola de gelo. Não compare os teus poderes com os meus, nem ameace fazer mal à minha família. Belo truque. Ela jogou o gelo em seu copo vazio. Vamos colocar as coisas da seguinte forma. Tenho o direito de me proteger de qualquer pessoa ou coisa que tente me fazer mal. Estamos entendidos? Entendidos. Não será Cian que te fará mal. Ele se levantou e lhe ofereceu a mão. Eu te prometo, aqui e agora, que te protegerei, até mesmo dele, se ele tentar te machucar. Bem, ela lhe retribuiu o gesto e se levantou. E se soube que ele falava sério, pela forma como suas pupilas se dilataram. Magia. Sim, mas algo mais. Acho que fizemos nosso primeiro acordo. Ao descerem e virarem para o elevador, Cian os interrompeu. Espere aí, aonde você acha que está levando? Eu estou indo com ele, Glina corrigiu, e não sendo levada. Não é seguro para ela sair, não até raiar o dia. Lilith já enviou um soldado atrás dela. Deixe a mágica do lado de fora da porta, Cian disse a Glina. Ela pode ficar no quarto de hóspedes essa noite, o que significa que você dormirá no sofá, a não ser que ela queira dividir o quarto. Ele pode ficar com o sofá. Por que a insultas? A irritação permeava suas palavras. Ela foi enviada. Correu riscos para vir até aqui. Não a conheço, Cian respondeu simplesmente. E de agora em diante espero que você me consulte antes de convidar qualquer pessoa para minha casa. Ele digitou o código para chamar o elevador. Já que vai subir, fique aí. Trancarei o elevador depois que entrar. E se houver um incêndio? Perguntou Glina, com a voz doce, ao que Cian apenas sorriu. Aí eu te aconselho a abrir a janela e sair voando. Glina entrou no elevador assim que as portas se abriram e pousou a mão no ombro de Hoyt antes que se fechassem. Lançou o mesmo sorriso para Cian. É melhor você se lembrar de com quem está falando, disse a ele. Pois podemos fazer exatamente isso. Ela fungou quando as portas se fecharam. Acho que não gosto do seu irmão. Também não estou muito satisfeito com ele no momento. Enfim, você sabe voar? Não. Hoyt olhou para ela. E tu? Ainda não. Capítulo 5. As vozes a acordaram. Eram vozes baixas e abafadas, de forma que no início ela teve medo de estar tendo mais uma visão. Por mais que valorizasse sua arte, também valorizava o sono. Principalmente após uma noite regada a martinis e revelações estranhas. Glina tateou à procura de um travesseiro para pôr sobre a cabeça. Seu julgamento com relação a Cian elevou-se em milésimos após ter dado uma olhada no quarto de hóspedes. Ostentava uma cama suntuosa com lençóis macios, adoráveis e travesseiros suficientes para satisfazer até mesmo o seu gosto pelo luxo. Nada mal o quarto ser espaçoso, decorado com objetos antigos e pintados com um verde suave e aconchegante das florestas sombrias. O banho também fora o máximo. Lembrou-se enquanto se aninhava na cama. Uma banheira branca de hidromassagem, enorme e reluzente, dominava o banheiro quase do tamanho da metade de seu loft, mantendo o mesmo tom de verde na extensão da bancada. Mas foi a cuba larga da pia de cobre lavrado que a fez murmurar de tão encantada. Quase ceder à tentação de ficar de molho na banheira, usufruindo um pouco mais dos sais de banho e dos óleos condicionados em potes pesados de cristal, que faziam conjunto com as velas gordas e lustrosas em cima da bancada.
Mas imagens de heroínas de cinema sendo atacadas durante o banho fizeram-na pôr a ideia de lado. No final das contas, o pied de ator do vampiro mal podia considerar tal luxo uma sala de estar. Fazia seu pequeno loft no West Village parecer um cubículo. Embora admirasse o seu gosto, não pôde deixar de lançar um feitiço protetor na porta do quarto, além de trancá-la à chave. Depois virou-se na cama e tirou o travesseiro do rosto, para ficar olhando para o teto, sob a luz fraca da luminária a qual deixara acesa durante a noite. Estava dormindo no quarto de hóspedes de um vampiro. Havia desalojado um feiticeiro do século XII, mandando-o dormir no sofá. Um tipo atraente e sorumbático, que se encontrava numa missão e esperava que ela se unisse a ele em sua luta contra uma rainha vampira, anciã e poderosa. Passara a vida inteira em meio à magia, recebera dons e conhecimentos que a maioria das pessoas nem imaginava existir, e ainda assim aquilo batia o recorde. Gostava da vida do jeito que a levava, e sabia, sem sombra de dúvidas, que jamais a teria da mesma forma de novo. Na verdade, sabia que talvez viesse a perdê-la completamente. Mas quais eram as opções? Não poderia simplesmente não fazer nada. Não poderia pôr um travesseiro sobre a cabeça e se esconder pelo resto da vida. A criatura a conhecia e já tinha enviado um emissário seu. Se ficasse, se fingisse que nada disso tivesse acontecido, aquele poderia vir atrás dela a qualquer hora, em qualquer lugar, e ela estaria sozinha. Sentira medo na noite agora, não sentia? Olharia por cima do ombro todas as vezes que saísse após o pôr do sol. Ficaria imaginando se um vampiro, que somente ela podia ver, iria se infiltrar no metrô na próxima vez em que o utilizasse. Não, isso definitivamente não era vida. A única forma de viver, sua única opção de verdade, era encarar o problema e dominar o medo. E faria exatamente isso, unindo seus poderes e recursos aos de Hoyt. Sabendo que não seria mais possível dormir, deu uma olhada ao relógio e revirou os olhos ao ver como era cedo. Em seguida, resignada, levantou-se da cama. Na sala de estar, Cian encerrava a noite com um conhaque e uma discussão com o irmão. Às vezes, ele voltava para casa de madrugada, com uma sensação de solidão, um certo vazio. Não arrumava a mulher durante o dia, nem mesmo com as cortinas puxadas. Para ele, sexo era uma questão de vulnerabilidade, assim como de poder. Preferia não dividir essa vulnerabilidade quando o sol estava alto no céu. Era raro para ele ter companhia após o sol nascer e antes do anoitecer, e essas horas eram quase sempre longas e vazias. No entanto, ao pisar em seu próprio apartamento e encontrar seu irmão ali, descobrira que preferia o longo vazio ao cheio e exigente. Você está querendo que ela fique aqui até decidir qual o seu próximo passo? E eu estou dizendo que isso é impossível. De que outra forma ela ficaria segura? Perguntou Hoyt. Não creio que a segurança dela esteja na minha lista de prioridades. Como seu irmão havia mudado, pensou Hoyt, aborrecido, a ponto de não se levantar para ajudar uma mulher inocente. Estamos todos sob risco agora. Tudo está sob risco. Não temos escolha a não ser ficarmos juntos. Eu tenho escolha, e ela consiste em não dividir minha casa com uma bruxa, nem com você, acrescentou ele, gesticulando com um copo de conhaque. Não permito que ninguém fique aqui dentro durante o dia. Estou aqui desde ontem. Uma exceção, Cian levantou-se. E uma da qual já estou me arrependendo. Você está pedindo demais de alguém que se importa tão pouco. Ainda nem comecei a pedir. Sei o que deve ser feito. Falaste de sobrevivência. E a tua está em risco também. Tanto quanto a dela, tanto quanto a minha. Mais do que a de vocês, uma vez que a ruiva pode enfiar na cabeça que deve me cravar uma estaca no coração enquanto eu estiver dormindo. Ela não é minha, frustrado. Roy te deixou para lá. Eu jamais a deixaria te fazer mal, juro. Neste lugar, neste tempo, és minha única família, meu sangue. O rosto de Cian ficou duro como pedra. Não tenho família nenhuma, nem outro sangue a não ser o meu próprio.
Quanto mais cedo você entender isso, Reut, quanto mais cedo aceitar, melhor para você. O que faço, faço por mim, não por você. Não pela sua causa, mas por mim. Eu disse que lutaria ao seu lado e lutarei, mas pelos meus próprios motivos. E quais são eles? Diga-me quais são, pelo menos. Gosto desse mundo. Cian acomodou-se sobre o braço da poltrona, tomando seu conhaque. Gosto do que consegui aqui e tenho a intenção de manter tudo isso, e nos meus próprios termos, não de acordo com os caprichos de Lilith. Isso, para mim, já vale a briga. Além do mais, alguns séculos de existência têm suas eras de tédio. Acho que me encontro numa delas, mas tenho meus limites, e ter a sua mulher enfiado dentro da minha casa ultrapassa esses limites. Ela não é minha mulher. Um sorriso indolente encurvou a boca de Cian. Se você não a tomar sua, então é ainda mais devagar do que me lembro daquela era. Isso não é brincadeira, Cian. É uma luta contra a morte. Sei mais sobre a morte do que você jamais vai saber. Mais sobre sangue, dor e crueldade. Há séculos que observo os mortais oscilarem, repetidas vezes, muito próximos à extinção, e pelas próprias mãos. Se Lilith fosse mais paciente, bastaria apenas esperar que eles próprios se acabassem. Extraia prazer de onde o encontrar, irmão, pois a vida é longa e geralmente entediante. Ergueu um brinde com o próprio copo. Outra razão pela qual irei lutar. É alguma coisa para fazer. Por que não se unir a ela, então? Rebateu Reut. Aquela que te fez o que és. Ela fez de mim um vampiro. Eu fiz de mim o que sou. Quanto ao porquê de eu me aliar a você e não a ela, posso confiar em você. Sei que manterá sua palavra, pois foi feito para agir assim. Ela jamais a manterá. Não é da natureza dela. E quanto à tua palavra? Pergunta interessante, pois eu gostaria de uma resposta para ela, intrometeu-se Glina, da soleira da porta. Vestia um roupão de seda preta, que encontrara pendurado no armário junto com outras peças íntimas de vestuário feminino. Vocês dois podem discutir à vontade. É isso que os homens fazem, os irmãos. Mas, como a minha vida está em risco, quero saber com quem posso contar. Vejo que você se sentiu muito à vontade aqui, comentou Cian. Quer de volta? Quando ela abaixou a cabeça e estendeu a mão até o cinto do roupão, Cian abriu um sorriso. Reut ruborizou. Não o fique encorajando, disse Reut. Se tu nos desse licença por um momento... Não, não vou dar. Quero ouvir a resposta para a sua pergunta. E quero saber se se o seu irmão ficar com fominha, se vai olhar para mim como um possível lanche. Não me alimento de humanos, principalmente de bruxas, por causa de seu amor profundo pela humanidade. Porque é problemático. Se você se alimenta deles, tem que matá-los, ou a notícia começa a se espalhar. Se troca de presa, ainda assim está correndo risco de exposição. Os vampiros também fofocam. Ela refletiu sobre o assunto. Faz sentido, está bem. Antes uma honestidade que faça sentido do que mentiras. Eu disse que ele não iria te fazer mal algum. Eu queria ouvir da boca dele. Ela se voltou mais uma vez para Cian. Se está com medo de que eu vá atrás de você, eu te dou a minha palavra de que não irei. Mas por que você iria confiar nisso? Faz sentido, rebateu Cian. No entanto, o seu irmão também já disse que me deteria se eu tentasse. Talvez ache isso mais difícil do que imagina, mas seria estupidez minha tentar te matar e aborrecê-lo, dada a circunstância em que nos encontramos. Estou com medo, mas não sou estúpida. Eu também teria que acreditar na tua palavra. Distraída, ela mexeu na manca do roupão e lhe lançou um sorrisinho galanteador. Se eu tivesse a intenção de te matar, já teria tentado lançar um feitiço. E você saberia se eu tivesse feito. Sentiria. E se não houver confiança entre nós, estaremos derrotados antes de começar. Você tem razão. O que quero fazer agora é tomar um banho e o café da manhã. Depois vou para a cama. Ela fica. Reut se meteu entre eles. Quando Glina pôs-se a andar, ele simplesmente ergueu a mão. Com seu poder,
levou-a de volta à soleira da porta. Só mais uma coisinha. Fica quieta. Nenhum de nós deixará esse lugar desacompanhado. Nenhum de nós. Já que vamos ficar juntos, começaremos agora. Nossas vidas estão nas mãos um do outro, e não somente nossas próprias vidas. Não dirija o seu feitiço para mim de novo. O que quer que eu precise fazer, eu farei. Peço que me entenda. Hoyt dirigiu o olhar de um para o outro. Os dois. Agora vista-se, ordenou a Glina. Depois iremos pegar seja lá o que desejes precisar. Seja rápida. Em resposta, ela deu as costas e bateu à porta. Cian deu uma risadinha. Você com certeza sabe como encantar as mulheres. Eu estou indo para a cama. Hoyt ficou sozinho na sala de estar e imaginou por que os deuses acharam que ele poderia salvar os mundos com duas criaturas como aquelas ao seu lado. Ela não falou nada, mas um homem que tem irmãs sabe que normalmente as mulheres usam o silêncio como arma. E o silêncio dela fluía como farpas pela sala, enquanto ela enchia uma espécie de jarro com a água que saía da pia prateada da cozinha de Cian. A moda feminina podia ter mudado radicalmente em 900 anos, mas ele acreditava que o funcionamento interno das mulheres continuasse bem parecido. Ainda assim, muito daquilo permanecia um mistério para ele. Ela estava com o mesmo vestido da noite anterior, mas faltava-lhe ainda calçar os sapatos. Hoyt não sabia muito bem que fraqueza se manifestava nele, pois a visão dela descalça causava-lhe uma pequena inoportuna excitação. Ela não deveria ter flertado com seu irmão, pensou ele, com certo ressentimento. Aquele era um tempo de guerra, não de gracejos. E se ela estava pensando que ia ficar andando por aí com as pernas e os braços de fora, teria que... Conteve-se. Não tinha nada de ficar olhando para as pernas dela, tinha? Nada de ficar pensando nela como qualquer outra coisa a não ser um instrumento. E de nada importasse que fosse adorável, que quando sorrisse desse início a algo que parecia um fogo lento ardendo no centro de seu coração. De nada importava, não podia importar, que quando olhasse para ela quisesse tocá-la. Ele se ocupou dos livros, retribuiu o silêncio dela com o seu e repreendeu pelo comportamento inadequado. Então, o ar foi invadido por um aroma sedutor. Ele a olhou de relance, imaginando se estaria experimentando uma de suas magias femininas. Mas Glina estava com as costas viradas para ele, quando se pôs na ponta daqueles adoráveis pés descalços, para pegar uma xícara no armário. Era o jarro, percebeu ele, cheio agora de um líquido escuro e fumegante, com um aroma atraente. Hoyt perdeu a guerra do silêncio, segundo ele. Os homens sempre perdiam. O que está preparando? Glina simplesmente verteu o líquido negro do jarro para dentro da xícara e virou-se, observando-o por cima da borda da louça com os seus olhos verdes e desconfiados. Para satisfazer a própria curiosidade, ele se levantou, foi até a cozinha e pegou uma xícara. Serviu-se do líquido preto, como ela o havia feito, cheirou-o, não detectou veneno e bebeu. O efeito foi eletrizante, como um choque elétrico, tanto forte quanto saboroso, potente como o drink, o martini da noite anterior, mas diferente. Muito bom, disse ele, e tomou um gole maior. Em resposta, ela o circulou, atravessou a cozinha e voltou para o quarto de hóspedes. Hoyt elevou o olhar para os deuses. Será que estaria condenado à irritabilidade e ao mau humor tanto daquela mulher quanto de seu irmão? Como, indagou-se ele, como conseguiria fazer o que deveria ser feito se já estamos brigando entre nós? Já que está falando com ela, por que não pede a sua deusa para te dizer o que ela acha de você ficar me agredindo assim? Glina retornou calçada e carregando a bolsa que ele a vira usando na noite anterior. É uma defesa contra o que parece ser a natureza argumentativa. Gosto de discutir e espero que você não me venha com agressividade cada vez que não gostar do que eu tiver a dizer. Faça isso de novo e vou revidar.
Tenho certos princípios contra o uso de magia como arma, mas, no seu caso, irei contrariá-los. Glina tinha esse direito, o que era apenas irritante. O que é essa bebida? Ela respirou fundo. Café. Acredito que você já tenha tomado café antes. Acho que os egípcios já tomavam. Não similar a esse, respondeu ele. Como ela sorriu, ele achou que o pior já havia ficado para trás. Estou pronta para ir, assim que você se desculpar. Ele devia ter adivinhado. Assim eram os artifícios femininos. Sinto muito por ter sido forçado a usar meus poderes para fazê-la parar de discutir madrugada dentro. Então, você sabe bancar o espertinho. Desta vez, vou aceitar as suas desculpas. Vamos, dirigiu-se ao elevador apertando o botão. É costume das mulheres desta época serem agressivas e terem a língua afiada, ou isso acontece apenas contigo? Ela olhou por cima do ombro. Sou a única mulher com que você precisa se preocupar no momento. Entrou no elevador e segurou a porta. Está vindo? Glina havia montado uma estratégia básica. Primeiro teria que pegar um táxi. Qualquer que fosse a conversa, por mais estranho que fosse o comportamento de Hoyt, um motorista de táxi de Nova York já teria visto ou ouvido algo parecido antes. Além disso, não havia restabelecido completamente a confiança a ponto de conseguir andar de metrô de novo. Como havia previsto, no momento em que saíram do prédio, Hoyt parou e ficou olhando. Olhou para todos os lados, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Analisou o tráfego, as paredes, prédios. Ninguém prestava muita atenção nele, e caso prestasse, ele seria taxado como turista. Quando abriu a boca para falar, ela pôs os dedos sobre os lábios. Você vai ter milhões de perguntas. Então por que simplesmente não faz uma lista delas e guarda? No final responderei a todas. Por enquanto vou arrumar um táxi para nós. Quando estivermos dentro do carro, procure não dizer nada escabroso demais. As perguntas podiam estar correndo feito formigas em sua mente, mas ele disfarçou com dignidade. Não sou nenhum tolo. Sei muito bem que estou deslocado aqui. Não, ele não era nenhum tolo, refletiu Glina, quando pôs o pé na calçada e levantou a mão. E também não era nenhum covarde. Esperara vê-la embasbacado com a correria, com o barulho e com a multidão da cidade lhe saltando aos olhos. Esperara também ver medo estampado em seu rosto, mas não viu nada disso, apenas curiosidade, uma dose de fascinação e uma pitada de desaprovação. Não gosto do cheiro do ar aqui. Ela o empurrou para trás, quando ele se aproximou da beira da calçada. Você vai se acostumar. Quando um táxi encostou no meio-fio, ela sussurrou para Hoyt assim que abriu a porta. Entre do jeito que eu entrar. Recoste-se e aproveite o passeio. Já dentro do táxi, ela passou o braço por cima dele para fechar a porta e dar o endereço ao motorista. Quando este voltou ao trânsito, os olhos de Hoyt se arregalaram. Não há muito o que falar, disse ela, sob o fundo musical indiano que saía do rádio. É um táxi, um tipo de carro. Anda com um motor movido a combustão, alimentado por gasolina e óleo. Ela fez o possível para explicar o que eram semáforos, faixas de pedestres, arranha-céus, lojas de departamento e quaisquer outra coisa que lhe viesse à mente. Percebeu que era como se ela mesma estivesse vendo a cidade pela primeira vez e começou a aproveitar. Ele ouvia. Glina praticamente ouvia absorvendo e armazenando todas aquelas informações, visões e cheiros em algum banco de dados interno. Há tantas delas, disse ele baixinho, e o tom de preocupação em sua voz a fez voltar os olhos para ele. Tantas pessoas, repetiu ele, olhando para fora da janela, e sem saber o que está por vir. Como salvaremos tanta gente? Foi quando ela sentiu uma pontada pesada e afiada no estômago. Tanta gente! E isso era só uma parte de uma cidade, em um só estado. Não conseguiremos, não todas. Nunca se consegue. Ela lhe tomou a mão e a apertou. Portanto, não pense na quantidade ou você vai enlouquecer. Um passo de cada vez. Tirou a carteira da bolsa, pagou o táxi e estacionou. O que a fez pensar em dinheiro.
e em como iria administrar esses probleminhas nos próximos meses. Tomou a mão de Hoyt novamente quando eles saíram para a calçada. Este é meu prédio. Se encontrarmos alguém lá dentro, apenas sorri e seja simpática. Não simplesmente achar que estou levando um amante para casa. Uma expressão de choque se formou em seu rosto. E tu levas? Às vezes. Ela abriu a porta e os dois ficaram espremidos na antessala minúscula, à espera do elevador. Ainda mais espremidos, eles começaram a subir. Todos os prédios têm esses elevadores. Não, mas muitos deles têm. Quando chegaram ao apartamento, ela abriu a grade de ferro e entrou. O lugar era pequeno, mas a luminosidade excelente. As paredes eram repletas de pinturas e fotografias suas, e pintadas no tom de verde de cebolas picadas, com o propósito de refletirem a luz. Tapetes que ela mesma havia tecido pontuavam o chão, com tons e estampas vibrantes. Era organizado, o que combinava com sua natureza. Sua cama conversível virava sofá durante o dia, com uma profusão de almofadas. A área da cozinha brilhava por conta de sua faxina recente. Mora sós, sem ninguém para te ajudar. Não posso bancar uma empregada e gosto de viver sozinha. Empregados custam caro e não ganho o suficiente para isso. Não tens nenhum homem em tua família? Nenhum expêndio ou mesada? Não recebo mesada desde os 10 anos, respondeu com ironia. Eu trabalho. As mulheres trabalham tanto quanto os homens. Em tese, não precisamos dos homens para tomar conta de nós, seja financeiramente ou de qualquer outra forma. Ela jogou a bolsa para o lado. Eu me sustento vendendo pinturas e fotografias. Faço pinturas, na maioria das vezes, para cartões, blocos de anotações, papéis de carta, mensagens para as pessoas enviarem umas às outras. És uma artista. Exatamente, concordou ela, satisfeita de sua escolha profissional. Pelo menos parecia ter a aprovação dele. Os cartões pagam o aluguel, mas de vez em quando também vendo os outros trabalhos. Além do mais, gosto de trabalhar por conta própria. Faço o meu próprio horário, o que, para você, é uma sorte. Não devo satisfações a ninguém, portanto, posso usar o meu tempo para fazer o que deve ser feito. Minha mãe também é artista, à maneira dela. Suas tapeçarias são lindas. Ele se aproximou da pintura de uma sereia emergindo à superfície de um mar revolto. Havia poder em seu rosto, um tipo de sabedoria que ele compreendeu como herança feminina. Este trabalho é seu? É. Mostra destreza e a mágica que se transforma em cor e forma. Mais do que aprovação, concluiu, admiração, o que a permitiu sentir-se acolhida. Obrigada. Normalmente esse tipo de crítica concisa me faz ganhar o dia. Só que o dia hoje está muito esquisito. Preciso trocar de roupa. Ele assentiu com a cabeça, distraído, e foi para o outro quadro. Atrás dele, Glynn inclinou a cabeça e encolheu os ombros. Foi até o armário antigo que usava como guarda-roupa. Escolheu o que queria e carregou para o banheiro. Estava acostumada a homens que prestavam um pouquinho mais de atenção a ela quando tirava o vestido. Prestavam mais atenção à sua aparência, à forma como se movia. Era degradante ser tão sumariamente dispensada, mesmo que ele tivesse coisas mais importantes em mente. Vestiu uma calça jeans e uma camiseta branca, deixando de lado o súbito glamour que fora vaidosa o suficiente para lançar mão naquela manhã. Maquiou-se e prendeu os cabelos num rabo de cavalo curto. Quando retornou, Hoyt estava na cozinha, mexendo em suas ervas. Não mexa nas minhas coisas, dando uma palmada na mão dele. Eu só estava... Ele gaguejou, depois olhou propositadamente para cima do ombro. É isso que usas em público? É. Ela se virou propositadamente e invadiu seu espaço. Algum problema? Não. Não usa sapatos? Não necessariamente, não dentro de casa. Os olhos dele eram tão azuis, pensou ela, tão penetrantes e azuis, em contraste com aqueles cílios negros. O que você sente quando ficamos assim, sozinhos, próximos? Desconcertado. Isso foi a coisa mais bonita que você me disse até agora. Quer dizer, você sente alguma coisa. Aqui, ela encostou a mão na barriga, os olhos grudados nos dele.
Um tipo de aperto. Nunca senti isso antes. Ele sentiu, e também um tipo de calor dentro e abaixo do coração. Não quebraste o desjejum. Ele deu um jeito de falar e recuou cuidadosamente. Deves estar com fome. Pelo visto, só eu, murmurou ela. Virou-se para abrir o armário de louças. Não sei do que vou precisar, então vou pegar o que me parece adequado. Não vou levar pouca coisa. Você e Cian terão que aceitar. Acho que devemos partir o mais rápido possível. Hoyt já havia levantado a mão e estava prestes a tocar o cabelo dela, algo que sentira vontade de fazer desde que a vira, quando abaixou. Partir? Você não está pensando em ficar aqui em Nova York, esperando o exército vir até você, está? O portal fica na Irlanda, o que nos leva a deduzir que a batalha ocorrerá por lá, ou em algum lugar mítico ali. Precisamos do portal, ou precisaremos em um dado momento. Portanto, temos que ir para a Irlanda. Ele ficou olhando pasmo para Glina, enquanto ela enfiava garrafas e ampolas numa caixa não tão diferentes da dele. Tem razão. Claro que tens razão. Precisamos voltar. Uma viagem tomará muito de nosso tempo. Oh, Jesus! Vomitarei como um porco navegando para casa. Ela o analisou detidamente. Navegar? Não temos tempo para o Queen Mary, meu bem. Vamos voar. Disseste que não conseguias. Consigo, se for de avião. Precisamos descobrir como te arrumar uma passagem. Você não tem carteira de identidade, não tem passaporte. Poderíamos jogar um feitiço no agente de viagem e no funcionário da alfândega. Ela desistiu da ideia. Vou dar um jeito. Vião o quê? Ela lhe dirigiu o olhar. Recostou-se na bancada e riu, até ficar com dor nas costelas. Te explico mais tarde. Não é minha intenção te divertir. Não, não é, mas é um bom adicional. Ó céus, não sei o que levar, o que não levar. Ela recuou e esfregou as mãos no rosto. É meu primeiro apocalipse. Ervas, flores e raízes crescem na Irlanda e muito bem. Gosto das minhas, o que era tolice e infantilidade, mas ainda assim vou levar apenas o que considerar absolutamente essencial, e então passarei para os livros, roupas e coisas do gênero. Também preciso dar uns telefonemas. Tenho alguns compromissos que preciso cancelar. Com alguma relutância, fechou a caixa, já lotada, e deixou-a em cima da bancada. Foi até a cômoda grande de madeira que ficava no canto da sala e a abriu com um feitiço. Com a curiosidade aguçada, Hoyt aproximou-se para analisar seu conteúdo por cima do ombro de Glina. O que guardas aí? Livros de feitiço, receitas, alguns dos meus cristais mais poderosos. Algumas dessas coisas foram passadas para mim. Então, és uma bruxa por hereditariedade. Exatamente. A única da minha geração que é praticante. Minha mãe desistiu de seus poderes quando se casou. Meu pai não gostava dessas coisas. Foram meus avós que me ensinaram. Como ela pôde desistir do que existia dentro dela? Uma pergunta que já fiz várias vezes a ela. Glina sentou-se sobre os calcanhares, pondo a mão em tudo o que poderia levar e o que não poderia. Por amor. Meu pai queria uma vida simples e ela queria o meu pai. E não poderia fazer isso. Acho que eu não conseguiria amar o suficiente para abrir mão do que sou. Eu precisaria ser muito amada para ser aceita do meu jeito. Mágica poderosa. É. Ela pegou um saco de veludo. Este é o meu tesouro. De dentro dele, tirou a bola de cristal, que Hoyt havia visto com ela em seu sonho. Está na minha família há muito tempo, há mais de 250 anos. Nada demais para alguém com a sua idade, mas muita coisa para mim. Magia poderosa, repetiu ele, pois quando Glina ergueu, ele a viu pulsar como um coração. Você tem razão. Glina olhou por cima do orbe, com os olhos que ficaram subitamente escuros. E será que já não está na hora de a usarmos um pouquinho? Já não está na hora de fazermos o que fazemos, Hoyt? Ela sabe quem sou, onde estou e o que sou. É provável que saiba o mesmo sobre você, sobre Cian. Vamos agir. Ela segurou o cristal no alto. Vamos descobrir onde ela está se escondendo.
Aqui e agora? Não consigo pensar em um lugar ou hora melhores. Levantou-se, projetou o queixo na direção do tapete estampado e vibrante no centro da sala. Você o enrola para mim? É um passo muito perigoso, este que estás para dar aqui. Devíamos pensar por um momento. Podemos pensar enquanto você enrola o tapete. Tenho tudo o que precisamos para um feitiço localizador. Tudo o que precisamos para nos proteger. Podemos impedir que ela nos veja enquanto a vemos. Hoyt fez como ela pediu e encontrou o pentagrama pintado debaixo do tapete. Precisava admitir que dar um passo, qualquer passo, parecia-lhe correto e apropriado, mas preferia muito mais dar este passo sozinho. Não sabemos se podemos impedi-la de nos ver. Ela se alimenta de sangue mágico e provavelmente mais de uma vez é muito poderosa e traiçoeira. Nós também. Você está falando em partir para a batalha dentro de 3 meses. Quando pretende começar? Hoyt olhou para ela e concordou. Aqui e agora. Glina pôs a bola de cristal no centro do pentagrama e tirou 2 punhais de cabo preto da cômoda. Colocou-os no círculo. Reuniu velas, uma tigela de prata e varinhas de cristal. Não vou precisar de todos esses instrumentos. Bom para você, mas eu prefiro usá-los. Vamos trabalhar juntos, Merlin. Hoyt ergueu um dos punhais para analisar o cabo esculpido, enquanto Glina circulava o pentagrama com velas. Você se importa se eu trabalhar nua? Eu me importo, respondeu ele sem levantar os olhos. Está bem. Dentro do espírito da cooperação e do trabalho em grupo, vou manter as roupas, mas elas são restritivas. Retirou o elástico do cabelo, encheu a tigela de prata com água de uma ampola e salpicou ervas. Normalmente, invoco as deusas como quando formo o círculo, e é o que me parece mais apropriado nesse caso. Tudo bem por você? Tudo bem. Você não é muito falante, não é mesmo? Bem, está pronto? Diante de seu consentimento, ela se dirigiu para o lado oposto a ele, no círculo. Deusas do leste, do oeste, do norte e do sul. Começou ela, movimentando-se em torno do círculo enquanto falava. Pedimos sua bênção. Pedimos que testemunhem e guardem esse círculo e tudo o que estiver dentro dele. Poderes do ar, da água, do fogo e da terra, entoou Hoyt. Viajem conosco enquanto passamos pelos mundos. Dia e noite, noite e dia, céu estrelado, chamamos por vós para este rito sagrado. Uma vez 3, esse círculo formado para o bem. Assim seja. Amém. Bruxas, pensou ele, sempre rimando. Mas ele sentiu uma agitação no ar e ondas que formavam na água da tigela assim que as velas se acenderam. Deveríamos chamar por Morrigan, disse Glina. Foi ela a mensageira. Ele começou a fazê-lo. Depois resolveu que queria ver seu desempenho como bruxa. Este é o seu lugar santo. Peça orientação e lance seu feitiço. Tudo bem. Ela largou o punhal sagrado e elevou as mãos, com as palmas para cima. Neste dia e nesta hora, clamo pelo sacro poder de Morgan, a deusa. E peço que nos conceda a sua graça e sabedoria. Em teu nome, mãe, buscamos a visão. Guie-nos até a luz sob tua proteção. Ela se curvou, ergueu a bola de cristal com as mãos. Com este cristal, pedimos encontrar quem a humanidade deseja arruinar, sem que a nós possa enxergar. Aguce nossa visão, nossa mente e coração, e as nuvens dessa bola logo partirão. Proteja-nos e mostre-nos o que para ver se tem. Que assim seja. Amém. Névoas e luzes se agitaram dentro do cristal. Por um instante, Hoyt achou que poderia ver os mundos dentro deles. Cores, formas, movimento. Ouviu pulsar como seu coração pulsava, como pulsava o coração de Glina. Ajoelhou-se com ela e viu com ela. Um lugar escuro, transpassado por túneis e banhado por luzes vermelhas. Jurou ter ouvido o mar, mas não tinha certeza se o barulho vinha de dentro da bola ou se era apenas o rumor do poder dentro de sua cabeça. Havia corpos ensanguentados, estraçalhados e empilhados como montes de toras, e jaulas onde as pessoas choravam e gritavam, ou simplesmente estavam prostradas, com os olhos apáticos.
Coisas se moviam pelos túneis, coisas escuras, que mal agitavam o ar. Algumas subiam pelas paredes como insetos. Ouvia-se risadas horripilantes, altas, ganidos odiosos. Hoyt passou junto com Glina por aqueles túneis, onde o ar recendia a morte e a sangue. Depois, mais embaixo na rua, onde as paredes de pedra escorriam com a umidade e coisas piores até uma porta talhada com símbolos antigos de magia negra. Ele sentiu o ar ficando gelado dentro do corpo, assim que transpuseram a porta. Ela dormia numa cama própria de uma rainha, larga, com 4 colunas, lençol que tinha o toque da seda e eram brancos como a neve. Gotas de sangue tingiam sua brancura. Seus seios estavam à mostra por cima dos lençóis, e a beleza de seu rosto e de seu corpo em nada havia diminuído desde a última vez em que ele a vira. Ao lado dela estava o corpo de um menino. Tão jovem, pensou Hoyt, tomado de um terrível pesar. Não tinha mais que 10 anos, muito pálido em sua morte, com os cabelos sedosos da cor do trigo, caindo sobre a testa. As velas tremulavam, lançando uma luz bruxelante sobre a pele dela e dele. Hoyt pegou o punhal e o levantou sobre a cabeça de Lilith, e os olhos dela se abriram, fixaram-se nos dele. Ela gritou, mas ele não sentiu qualquer vestígio de medo em sua voz. Ao seu lado, o menino abriu os olhos, exibiu seus caninos e saltou para se arrastar pelo teto como uma lagartixa. Mais perto, sussurrou ela com a voz sensual. Chegue mais perto, feiticeiro, e traga tua bruxa. Farei dela um animalzinho assim que sugar todo o seu sangue. Achas que pode me tocar? Assim que ela saltou da cama, Hoyt sentiu-se voando para trás, cortando o ar tão frio que havia fragmentos de gelo em seu pescoço. Em seguida, estava sentado dentro do círculo, olhando para os olhos de Glina. Eles estavam sombrios e arregalados. Havia sangue escorrendo de seu nariz. Ela o estancava com os nós dos dedos, enquanto se esforçava para tomar fôlego. A primeira parte deu certo, conseguiu dizer. A parte em que ela não devia nos ver não funcionou muito bem, é óbvio. Ela também tem poderes, não é desprovida de sabedoria. Alguma vez você já sentiu coisa parecida com isso? Perguntou a ele. Não, nem eu, permitiu-se um tremor violento. Vamos precisar de um círculo maior.